Olá, seja bem-vindo à Igreja Presbiteriana de Tambaú, uma comunidade de corações amigos e de braços abertos, que lhe recebe agora para um dos nossos cultos de celebração, transmitido pelo sinal da TV Master, aos domingos às 23 horas. Neste momento em que aqui estamos com as pessoas e também com você, vamos louvar a Deus, vamos celebrar a presença do Senhor, orar, pedir a Deus as suas bênçãos e principalmente ouvir a mensagem de Deus, que nesta ocasião será ministrada pelo reverendo Carlos Alberto Figueiredo. O tema é o amor de Deus, a maior prova do amor de Deus feita na entrega do seu Filho. Começa assim uma série sobre a família neste mês de maio. Que Deus possa lhe abençoar e a mensagem de Deus preencha o seu coração com muita alegria e paz. Deus abençoe. Eu olho para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar, meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor, que me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Impressionante é o seu amor, que me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu,
Vamos falar com o Pai. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, louvamos e bendizemos o Teu santo nome, Senhor dos céus e da terra, nosso Criador, Deus Altíssimo, porque somos muito pequenos, mas extremamente privilegiados por estarmos aqui na Tua presença, porque Tu és santo e nós somos pecadores, Tu és o Criador e nós somos criaturas, Tu és o Senhor de todas as coisas e nós somos Teus servos. É que nós nos sentimos assim, Pai, agraciados por poder sair das nossas casas e nos juntarmos aos nossos irmãos e irmãs para Te adorarmos na beleza da Tua santidade, na Tua presença. Receba-nos diante de Ti, receba-nos diante da Tua presença. Queremos que o Teu Espírito Santo nos tome pela mão e nos leve para junto de Ti, do trono da Tua graça, para que possamos de fato Te adorar em espírito e em verdade. Esvazia-nos de nós mesmos, perdoa os nossos pecados e aceita-nos aqui na Tua presença, porque quando 2 ou 3 estão reunidos em Teu nome, Tu estás no meio deles, Tu estás aqui, Pai. Abençoa aqueles que estão a caminho, traga-os em paz. Abençoa aqueles que estão assistindo este culto pela internet, pela TV, que o Senhor possa a cada um deles tocar, abençoar e fazer a Tua glória resplandecer. E neste lugar que nós mais uma vez consagramos, guarda as entradas espirituais, fala ao nosso coração e age poderosamente ao Espírito de Deus, pois é assim que nós Te oramos, que nós Te agradecemos, em nome e para a glória de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Ainda de pé, abra sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 146. Eu vou convidar o presbítero José Augusto, ele vai conduzir a leitura deste salmo, Salmo 146. Você vai ler juntamente conosco, você que está nos assistindo também. Graça e paz, queridos. Vamos ler a palavra do Senhor. No Salmo 146, como de costume, eu lerei os versos ímpares e os irmãos os versos pares. E o último versículo vamos ler em uníssono. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Aleluia! Louva, ó minha alma, ao Senhor. Não confieis em príncipe, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus. Que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados. O Senhor abre os olhos das cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém não transtorna o caminho dos ímpios. Todos. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Pois que Deus acrescente essa palavra aos nossos corações e vamos continuar louvando esse Deus maravilhoso e continuemos ainda de pé. Boa noite, queridos. Nós estamos aqui para adorar o Senhor. Você é convidado, coloque a sua Bíblia no banco. Você que está em casa nos assistindo, é o momento de exaltar o Senhor com cânticos que nós podemos declarar que Ele é Deus, que hoje é tempo de louvar a Deus, porque em nós habita o seu Espírito. Vamos exaltá-lo. Com as palmas. Hoje é tempo de louvar a Deus.
Em nós agora habita o seu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. As palmas comigo. Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita o seu Espírito. Então é só cantar, a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar. No meio dos louvores Deus habita, e é seu prazer cumprir o que nos diz. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, Vem louvar, vem louvar, vem louvar. Hoje é tempo de louvar a Deus. E em nós agora, seu Espírito. Então é só cantar. então é só cantar E a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, Vem louvar, vem louvar, vem louvar. no meio dos louvores Deus habita, e é seu prazer cumprir o que nos diz. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, Vem louvar, vem louvar, vem louvar. Aleluia. Continue com as palmas louvando ao Senhor, exaltando com alegria o seu nome. E diga: eu te busco, Senhor, te procuro, ó Deus. eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Diga: Senhor, te Senhor, te quero. quero, Senhor, te quero. Quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. prosseguindo para o alvo eu vou. A coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, Senhor, te As palmas, quero. Quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais.
Quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Que essa graça maravilhosa de Deus, que foi bastante para Paulo, seja bastante para cada um de nós nesta noite, e que de algum modo Deus possa usar tudo que vai ser dito para que o nome dele seja glorificado e para que você seja abençoado. Quero lhe convidar a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Jesus, conforme escreveu Marcos, no capítulo de número 10. Marcos, capítulo de número 10, nós vamos estar fazendo a leitura do verso 13 até o verso de número 16. Marcos, capítulo 10, nós vamos ler do verso 13 ao verso 16. Diz assim a palavra de Deus: Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se com eles e lhes disse: Deixai vir a mim os pequeninos e não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Você pode repetir comigo este verso? Quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Senhor Deus, pedimos que Tu nos tomes nos braços nesta noite, nos Teus braços poderosos, nos Teus braços amorosos, que Tu imponhas a mão sobre nós, que o Teu Espírito venha sobre nós e que todos sejamos abençoados. Abençoa aqueles que estão nos ouvindo em suas casas agora, em nome de Jesus, amém. Jesus estava no último ano do seu ministério, o que significa dizer que ele já havia realizado a maior parte dos milagres que ele haveria de realizar. Ele já havia proferido a maior parte dos sermões que ele haveria de proferir. Ele já havia contado a maior parte das parábolas que ele havia de contar. E por tudo isto, para onde Jesus Cristo ia, havia sempre uma multidão. É verdade, ele não era ainda, como não foi em nenhum momento, unanimidade nacional. Havia muita polêmica em torno da sua pregação e em torno da sua pessoa. Havia pessoas que achavam que Jesus Cristo era o Messias, o enviado de Deus, mas havia quem achasse que ele era o impostor. E assim, havia muita polêmica a respeito de quem era Jesus. Mas como ele devolvia a vista a cegos, como ele purificava a pele de leprosos, como ele fazia andar paralíticos, como ele expulsava demônios de pessoas possuídas, como ele multiplicava pão e peixe e a partir de quase nada ele alimentava uma multidão.
não havia como não haver uma multidão para onde quer que ele fosse. Nestas multidões, a maioria era formada de adultos, mas nunca foi possível manter as coisas desta forma, até porque a desgraça chamada doença não atingia apenas os adultos, mas havia muitas crianças cegas, havia crianças paralíticas, havia crianças leprosas e havia crianças possuídas do inferno, crianças em quem um espírito maligno havia se aninhado, e elas agora eram possuídas pelo poder de Satanás, e muitas delas às vezes tinham manifestações grotescas que ameaçavam as suas próprias vidas. E estes pais e estas mães, não encontrando qualquer outra solução para os males que afligiam os seus filhos, resolveram levar os seus filhos à presença de Jesus Cristo. E onde você tiver muita criança, não tem como. O silêncio não pode ser mantido. A calma e a tranquilidade quase sempre são comprometidos, porque não falta quem empurre o outro, quem puxa o cabelo do outro, quem deu um chute na canela do outro, e trazer crianças era um grande problema para os apóstolos, que até então não haviam compreendido o ministério de graça que Jesus Cristo havia vindo trazer. E estes apóstolos às vezes se comportavam como leões de chácara, como guarda-costas de Jesus Cristo, e eles achavam que o seu ministério era zelar para que Jesus Cristo não fosse incomodado e para que a ordem do culto não fosse quebrada. E estes apóstolos se tornaram a principal barreira para que estas crianças não chegassem até onde Jesus estava. E neste dia, Jesus, vendo a atitude dos apóstolos, de Pedro, de Tiago, de João, de Filipe, de Bartolomeu, de André, de Mateus, de Judas, ele olha para eles e indignado diz: deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque deles é o reino dos céus. E esta afirmação de Jesus Cristo é algo extremamente sério para aqueles homens. Jesus nunca tinha dito a Pedro que de Pedro era o reino dos céus, mas diz: essa menina que você está impedindo de chegar até mim, dela é o reino dos céus. Sabe, João, talvez o reino dos céus seja seu, mas esse menino paralítico que quer chegar até mim, dele é o reino dos céus, já hoje e com certeza. E Jesus Cristo termina dizendo: se vocês não se tornarem como uma destas crianças, de maneira nenhuma vocês entrarão no reino dos céus. Vocês podem ser apóstolos, mas se não se tornarem como uma destas crianças, não entrarão no reino dos céus. Vocês podem fazer milagres, mas se vocês não se tornarem como uma destas crianças, vocês não entrarão no reino dos céus. Vocês podem se tornar grandes pregadores, escrever evangelhos, mas se vocês não se tornarem como uma destas crianças, vocês não entrarão no reino dos céus. E depois de fazer essas afirmações extremamente graves e até certo ponto severas, Jesus Cristo olha para as crianças, toma uma delas nos braços, e o texto diz que ele as tocava e ele as abençoava. Eu fico imaginando a cena de Jesus Cristo com uma criança no braço, a quem ele vai tocar e a quem ele vai abençoar. E eu recebi uma imagem, Priscila, por favor, no final do ano passado, que me deu uma ideia de como deve ter sido esta cena. Se você puder melhorar, sim. Este jovem pai está acabando de receber
a sua primeira filha. Fazia poucos minutos que ela havia nascido, Liv, o nome dela, pequenino como ela mesma. E esta criança está nos braços do seu pai, e eu fiquei impactado por esta imagem. E eu olhei para esta criança e vi esta menina ainda molhada de líquido amniótico, ainda com as manchas brancas do cásio que reveste o corpo de uma criança durante a vida intrauterina, ainda suja de sangue, e fiquei imaginando a sensação desta criança nos braços de seu pai. Ela não consegue mover os braços, ela não coordena os movimentos, ela não consegue afagar o rosto do seu pai, ela não aperta a mão, ela não abraça, ela também não coordena os pés, e ela não é capaz de andar nem de ficar de pé. Ela ainda não fala, ela ainda não canta, ela não diz obrigado, ela não recita nenhuma poesia, ela não faz nada de extraordinário. Ela está totalmente dependente, totalmente rendida, totalmente entregue, e pode não parecer, mas isto é amor. C.S. Lewis descreve num livro chamado Os Quatro Amores, esta forma de amor como amor-necessidade. E ele diz que o melhor exemplo do amor-necessidade é de uma criança totalmente rendida nos braços de seu pai. Amor-necessidade é o que faz com que o teu filho, ao invés de buscar o vizinho, busque a você para atender às suas necessidades. É o que faz com que ela chegue para você e peça a você um brinquedo, ou peça um doce, ou peça qualquer outra coisa, e o que faz ela escolher você e não outra pessoa é amor. E este amor que não dá nada, só pede, e que voltará amanhã para pedir de novo, e depois de amanhã para pedir de novo, se chama de amor-necessidade. Agora olhem para este homem, olhem para as suas mãos são grandes e fortes, sustentam esta menina completamente, todo o seu peso. Suas mãos estão por baixo, estão pelos lados, ela não pode escorregar. E embora sejam mãos grandes e fortes, são delicadas e sustentam-na sem a machucar. Ele podia estar com as mãos estendidas e ela longe do corpo, mas observe, os seus braços estão dobrados, para que ela esteja perto do seu peito, perto do seu coração. Olha o rosto deste homem. Há lágrimas nos seus olhos, mas não há tristeza. O seu senho está franzido, mas não há ira. Os seus olhos estão meio que atordoados, mas não duvide, há determinação suficiente neste homem, e este homem seria capaz de matar para proteger esta criança. Este homem é um homem totalmente rendido por amar. Esta menina é uma menina totalmente rendida por necessidade. Este tipo de amor, C.S. Lewis chama de amor-doação. E o melhor exemplo de amor-doação é o amor das mães pelos seus filhos. Em 1878, a Inglaterra conheceu uma demonstração deste amor-doação. Estava enfermo um filho da segunda filha da rainha Vitória, a princesa Alice. O menino estava com uma doença mortal chamada difteria negra. Nos anos em que eu comecei a minha vida como médico, um do pavor
nos nossos plantões eram crianças com difteria. Naquela época a doença ainda não havia sido erradicada do nosso país, e muitas vezes nós recebíamos nas emergências, de um modo geral, crianças portadoras de difteria. E elas vinham sufocadas, sem poderem respirar, porque se formava uma membrana nas suas vias aéreas, e elas não conseguiam respirar. E quando elas conseguiam chegar em tempo, nós abríamos uma abertura no nosso pescoço e colocávamos uma cânula na traqueia para que ela pudesse respirar. Mas nem isto garantia que elas viveriam, porque quando elas não morriam por causa da sufocação, morriam por causa da toxemia. E quando eu comecei a minha vida de médico, já havia antibiótico para combater esta enfermidade, mas ainda assim o índice de mortalidade era muito alto. Em 1878 não havia nada, não havia nenhum antibiótico que pudesse ser usado, de modo que quem contraía a doença estava inexoravelmente condenado à morte. Os nobres, para protegerem a integridade do trono, determinaram que a princesa não entrasse mais no quarto onde estava o seu filho doente. É o tipo de determinação que não tem a menor possibilidade de vingar. Nada conseguiria manter você fora do quarto do seu filho, e nada conseguiu manter a princesa Alice fora do quarto do seu filho. O máximo que conseguiram foi convencê-la a não ficar em cima da cama com a criança, e ela ficava encostada na parede do quarto, acompanhando tudo que era feito com a criança. Mas isso não durou muito tempo, durou só até o momento em que ela escutou o seu filho sussurrando para a enfermeira: mamãe não gosta mais de mim, porque ela não me abraça mais, ela não me beija mais. Foi o suficiente. A princesa se jogou em cima da cama, agarrou-se com seu filho, encheu-o de beijo, e daí a 7 dias a Inglaterra sepultava a princesa e o seu filho. Amor, doação, queridos. É o amor que toda mãe e todo pai aqui conhecem. É o amor que nos faz capazes não apenas de matar, mas de morrer pelas pessoas a quem nós amamos. É o amor que nos faz dar e continuar dando outras vezes tudo o que nos for solicitado e que esteja ao nosso alcance. Amor, doação. Um dia Jesus Cristo falou desse tipo de amor no Evangelho de João. No capítulo de número 15, no verso 13, ele diz: ninguém tem maior amor do que este, do que alguém dar a sua vida pelos seus amigos. Morrer pelas pessoas a quem nós amamos é a prova extrema deste amor doação. Mas, queridos, eu quero lhes falar nesta noite de um outro tipo de amor, que porque não temos uma outra palavra, ele recebe o mesmo nome. Não o amor que nos faz capaz de morrer por filhos a quem nós amamos, mas que tipo de amor nos faz capaz de morrermos pelos que nos odeiam? Na carta aos Romanos, no capítulo 5, no verso de número 8, está dito que Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de haver Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Todos nós compreendemos o amor que fez a princesa morrer pelo seu filho. Mas o que faria a princesa deixar o seu filho morrer pelos seus inimigos?
O que faria você entregar um filho seu pelo seu inimigo? O que faria você entregar um filho seu por alguém que tomou um chicote e açoitou o seu filho até tirar a sua pele? O que faria você entregar um filho seu para morrer no lugar de alguém que cravou o seu filho na cruz? O que faria você deixar o seu filho morrer por alguém que segurou o martelo, que bateu no cravo, que atravessou as mãos e os pés do seu filho? O que faria você deixar que o seu filho único morresse por alguém que o traiu e o vendeu por 30 moedas de prata? O que faria você deixar o seu filho morrer por alguém que negou conhecê-lo 3 vezes para se dar bem? Haveria alguma coisa que fizesse você capaz de entregar um filho seu para morrer por pessoas boas e por pessoas ruins? O amor de Deus, queridos, está estabelecido não pelo fato de que Jesus morreu por pessoas boazinhas, mas Jesus morreu por pessoas pecadoras. Jesus morreu por pessoas capazes de matar. Jesus morreu por pessoas capazes de trair. Jesus morreu por pessoas capazes de mentir e mentir muito. Jesus morreu por pessoas capazes de caluniar, capazes de sentir inveja, capazes de desejar o mal e de pensar o mal no seu coração. Jesus morreu por adúlteros. Jesus morreu por prostituídos. Jesus morreu por todo tipo de pecador. Ele morreu por todo tipo de pecado. E Ele fez isso por causa de amor. Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, o próprio Jesus Cristo diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe, queridos, foi isto que Deus foi capaz de fazer. Possa próximo, Priscila. Foi isto que Deus foi capaz de fazer por mim e por você. Ele foi até aí para dizer: é desse tanto que eu amo você. A cruz foi a forma que Deus escolheu para nos dizer o quanto Ele nos ama e até onde Ele é capaz de ir por amor a nós. Não é a nossa conta bancária que nos diz o quanto Deus nos ama. Não é a vitória no concurso que nos diz o quanto Deus nos ama. Não é o tipo de carro que nós dirigimos ou a casa que nós moramos que nos diz o quanto Deus nos ama. Não é a saúde que nós temos que nos diz o quanto Deus nos ama. O que nos diz o quanto Deus nos ama é o Calvário. O Calvário é a expressão maior do amor de Deus por mim e por você. E se algum dia a minha conta bancária ou a tua conta bancária, a minha saúde ou a tua saúde, a minha profissão ou a tua profissão levantarem dúvida de que somos amados por Deus, então eu quero convidar você a sairmos pela porta dos muros de Jerusalém, para seguirmos o caminho manchado de sangue e de suor, para seguirmos a trilha deixada pela cruz que vai sendo arrastada com dificuldade, para chegarmos até um monte chamado Gólgota, e lá, em espírito, sermos transportados 2000 anos atrás, ao momento da crucificação, e olharmos para aquelas 3 cruzes, e olharmos para a cruz do meio, e na cruz do meio olharmos para
um homem que está fazendo força para respirar. Ele está pendurado por cravos pregados nas mãos e nos pés. Para que ele possa respirar, ele tem que elevar o corpo. E para elevar o corpo, ele tem que fazer força apoiado nos cravos. A dor é insuportável, mas a disputa é entre a dor e a necessidade de respirar. E ele faz força e levanta o corpo e respira, e depois o corpo desaba, e ele faz força, levanta e respira, e depois o corpo desaba. A morte por crucificação, na verdade, é morte por asfixia. Quando não é mais possível levantar o corpo para poder respirar, e a gente pendura e o corpo é pendurado, então o crucificado morre. E nesse esforço para respirar, no gemido de Jesus Cristo, devemos escutar a voz de Deus dizendo: é desse jeito que eu te quero, é desse tanto que eu te amo, e o que você está vendo é o que eu estou disposto a fazer, para que você possa me chamar de Pai, e para que eu possa te chamar de meu filho. O que você está vendo é a determinação do meu amor, para que você possa ser meu filho e eu possa ser o teu pai. Sabe, queridos, pode voltar, Priscila. As mãos de Deus são mais poderosas do que as mãos de Daniel, este rapaz que está aí. As mãos de Deus sustentam o universo, mas as mãos de Deus são suficientemente delicadas para fazer desabrochar uma flor e para nos conduzir com amor, como um pai conduz o seu filho. Sabe, Deus nos conhece, sabe quem nós somos, sabe o que nós pensamos, sabe o que nós sentimos, sabe o que nós falamos, sabe o que nós fazemos, mas nada disso muda o amor que Ele tem por nós. Ele já sabia disso antes de deixar Jesus Cristo morrer na cruz por mim e por você. Um dia eu estava aqui em João Pessoa e fui chamado para ir ao Instituto Médico Legal receber o corpo de uma garota que se afogara na praia de Camboinha. À noite, na casa da família, eu fiquei mudo diante da dor daquela mãe. Ela olhou para mim e disse: como é que eu posso dizer a Deus, seja feita a tua vontade, se eu disse isso e Ele levou o meu filho faz menos de um mês? E agora eu digo, seja feita a tua vontade, e Ele leva a minha filha. Eu não tive resposta para aquela mulher. No dia seguinte, quando eu passei lá para o centro de tecnologia, onde acontecia o encontro de jovens, eu ia fazer uma palestra sobre a oração do Pai Nosso, e eu ia ter que falar sobre o seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu passei em frente à igreja, ao templo da Igreja Batista, a primeira Igreja Batista, logo cedo, e estava só a família e o corpo lá na frente, num caixão, e o pai daquela moça estava com a cabeça sobre o caixão assim. E eu fiquei imaginando o quanto aquele pai não estaria disposto a fazer para que a sua filha estivesse viva. Mas ele não pôde fazer absolutamente nada. E me lembrei que o único pai na história que poderia ter impedido a morte do seu filho foi Deus. Bastaria Deus ter dito: não, não haverá Calvário, e não haveria Calvário. Bastaria Deus ter atendido ao pedido de Jesus Cristo: Pai, se for possível, passa de mim este cálice, e não teria havido Calvário.
Mas Deus, que tinha o poder para parar aquele sacrifício, não parou. E não parou por minha causa. E não parou por sua causa. E não parou por causa daquele homem, daquela mulher e daquela garota. E então eu entendi que não faz medo dizer a um Deus que nos amou tanto: seja feita a tua vontade na nossa vida. Sabe, queridos, eu quero nesta noite convidá-los a experimentarem outra vez o que é ser criancinha nas mãos de Deus Pai. A ser totalmente rendido como aquela criança. Porque o que vai acontecendo na nossa vida é que nós vamos crescendo e vamos nos tornando adolescentes birrentos, que queremos andar por nossa própria conta. E o pai quer segurar a nossa mão para atravessar os momentos de perigo, e nós tiramos e dizemos: deixe, eu já sei andar sozinho. E a mãe chega, está o adolescente em cima de um tamborete, se espichando para pegar um doce em cima da prateleira da cozinha, e ela vai pegar e diz: deixe que eu alcanço. E muitas vezes nós nos tornamos espiritualmente esse tipo de adolescente. Queremos andar sozinhos. Mas, queridos, no reino espiritual, maturidade não vem com independência de Deus, muito pelo contrário. Quanto mais maduros nos tornamos espiritualmente, mais dependentes nos tornamos de Deus. Devemos parar com esta mania descabida de querer impressionar Deus para receber mais da parte dEle, de querer comprar com dinheiro o que Ele nos oferece de graça, de querer merecer, lendo muita Bíblia ou orando muito, aquilo que Ele nos oferece por amor. Não lhe digo que não leia muita Bíblia, leia, mas leia a Bíblia porque você ama aquele que a escreveu. Não quero lhe dizer que não ore muito, ore, mas não ore muito para ser amado por Deus. Pelo contrário, ore para ser grato pelo amor que Ele lhe tem. Não há nada, absolutamente nada, que eu ou você possamos fazer para que Deus nos ame mais, porque não há nada, absolutamente nada que nós possamos fazer para que Ele nos ame menos. Ele nos ama e nada pode nos separar do amor de Deus. Paulo diz no capítulo 8, a partir do verso 31 da carta aos Romanos: quem nos separará do amor de Deus? Eu estou bem certo de que nem altura nem profundidade, nem anjos nem principados, nem coisas do presente nem do porvir, nem perigo, nem nudez, nem fome, nem espada, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Deus nos ama, querido. Deus nos ama com um amor maior do que o da princesa Alice pelo seu filho. Deus nos ama com um amor maior do que você ama seu filho. Esta é a semana da família, esse é o mês da família. Durante este mês vai se falar sobre o amor de pai, sobre o amor de mãe. Quando você estiver encharcado do seu amor de pai, diga para você mesmo: Deus me ama mais. Quando você estiver encharcado do seu amor de mãe, diga para você mesmo: Deus me ama mais. Às vezes, quando eu queria orar e não conseguia orar, eu ia no quarto dos meninos. Eles estavam deitados na cama, eu deitava de lado deles, agarrava eles ali e ficava ali sentindo o meu amor por eles. E quando eu estava encharcado de amor por eles, eu dizia: Senhor Deus, o Senhor me ama desse jeito, o Senhor me ama desse tanto. E a resposta sempre era: nem desse jeito, nem desse tanto, mas muito mais. Às vezes, a consciência estava me acusando, o pecado era muito recente, eu não me sentia em condição de falar com Deus, então eu ia no quarto dos meninos, abraçava eles, procurava aquele que estava mais suado, aquele que tinha ido dormir sem tomar banho, eu agarrava ele, ficava sentindo o cheiro do suor dele e dizia para mim mesmo: é menos filho,
é o mesmo Filho. Deus nos ama, querido. E quando Ele mandou Jesus morrer na cruz por nós, não tinha ninguém cheirando a rosa. Cada um estava cheirando a seu próprio pecado. Tinha gente cheirando a mentira, gente cheirando a inveja, gente cheirando a adultério, gente cheirando a maledicência. E ainda assim Ele achou que valia a pena deixar Jesus morrer na cruz, para que nós pudéssemos chamá-lo de Pai, e Ele pudesse nos chamar de filhos, para que nós pudéssemos ser uma família. Deus não forma família com anjos, nem com arcanjos, nem com querubins. Deus forma família com pessoas, como eu e você. Pessoas a quem Ele criou a sua imagem e semelhança. Pessoas que um dia foram condenadas pelo pecado. Pessoas de quem Deus não resistiu e Deus resgatou desta condenação. O Calvário é a expressão maior do amor de Deus. E sabe como se retribui este amor de Deus? Este amor doação celestial não é com outro amor doação. C.S. Lewis diz que é de procedência maligna, demoníaca, a tentativa que nós temos de retribuir o amor de Deus com um amor igual ao que Ele tem por nós. Nós nunca seremos capazes de amar a Deus com um amor igual ao que Ele tem por nós. É muita petulância, é muita arrogância, é muita soberba da nossa parte. A contrapartida por amor doação não é outro amor doação. A contrapartida por amor doação é o amor necessidade. E a melhor maneira de nós amarmos a um Deus que se deu por inteiro por cada um de nós é nos rendermos totalmente nas mãos dEle, é deixarmos que Ele se encarregue de limpar o nosso próprio pecado, pararmos de querermos tomar banho nós mesmos numa luta inglória, perdida contra o pecado. Temos que nos render nas mãos dEle e dizer: Senhor, eu estou aqui, eu sou isso aqui, eu sou esse pecado, Senhor Deus, me purifica, Senhor Deus, cura a minha alma, Senhor Deus, toma conta de mim, Senhor Deus, me ensina a andar nos teus caminhos, me ensina a falar as tuas verdades, me ensina a ter comunhão contigo, me ensina a me render do jeito que tu queres que eu me renda nos teus braços. Aí sim, queridos, aí nós vamos experimentar a verdadeira comunhão. Sejamos cada vez mais crianças nos braços deste Deus Todo-Poderoso, e Ele vai tocar em nós e nos abençoar. Que Deus nos abençoe. Amém. Continue com as palmas louvando ao Senhor, exaltando com alegria o seu nome. E diga: eu te busco, Senhor, te procuro, ó Deus. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Diga: Senhor, te quero. Senhor, te quero. Quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te. Tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero. Senhor, te As palmas, quero. Quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te. Tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero. Senhor, te quero. Quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais.
Sobre toda a terra tu és Senhor. Sobre o meu viver.